Professor Daniel, boa tarde. O que trabalhar agora a sua equipe, porque principalmente essa ansiedade, o CRB ele parou em 40 pontos, mas ele precisa 44, 45 para chegar nessa pontuação. Essa ansiedade para tirar isso de campo, né? Mesmo sendo jogadores rodados, esperando. Como é que trabalha esse momento, essa ansiedade de chegar a uma pontuação de permanecer na competição? Eu acho que nós temos que trabalhar com naturalidade, ter a consciência do nosso momento, do que precisamos fazer. Eu acho que isso nós trabalhamos todos os dias, independente de ter acontecido 2 derrotas agora seguidas, mas sempre trabalhamos com os pés no chão, né? Sabíamos que poderia existir uma chance, como existiu, uma chance maior de uma possibilidade de se brigar por um objetivo maior dentro da competição, mas o primeiro e grande objetivo era logo atingir essa pontuação mínima, e acredito que vamos fazer, até porque a equipe vem se apresentando de uma maneira boa. É difícil falar isso quando você joga bem, mas perde os jogos, como foi principalmente contra o Cruzeiro e contra o próprio Vila Nova. A equipe se apresentou bem, teve os melhores números, as melhores oportunidades de gol, mas infelizmente não conseguiu aproveitá-las. Reconhecemos que temos ajustes a fazer, temos situações a melhorar, a trabalhar, a reavaliar algumas outras situações, porque uma equipe como a nossa não pode, como aconteceu, passar 3 jogos sem vencer, como é o nosso caso agora, que é a maior sequência que tivemos na competição sem conviver com as vitórias. Temos um jogo importante novamente contra o Ituano e nos prepararmos durante a semana, porque o que vem pela frente é muita dificuldade. O CRB tem nos próximos 4 jogos, no intervalo aí do dia 1º ao dia 11, 4 partidas, então em 10 dias teremos 4 jogos, e dentro desses 4 jogos, 3 viagens. Então, assim, vai ser uma maratona difícil, uma sequência complicada, porque enfrentamos também adversários que têm também os seus objetivos dentro da competição, mas que temos que nos prepararmos para superar todas essas adversidades e, como você disse, alcançar o mais rápido possível a nossa pontuação aí de permanência, para fazermos um final de campeonato sempre buscando as melhores colocações. Professor, essa semana a Série B vai estar livre, né? Então dá para respirar mais um pouco. Isso ajuda nessa semana apertada ou não tem muita interferência? Não, ajuda, porque vamos ter a possibilidade de treinar algumas situações, porque vamos precisar mexer na equipe durante esses dias. Vamos precisar trabalhar algumas formas de jogar dentro das características dos atletas que nós temos, porque não vamos conseguir sustentar esses 4 jogos com 3 viagens com a mesma equipe dentro desses 4 jogos num espaço tão curto. Então as mudanças elas vão acontecer. É lógico que saber se vão ser algumas agora contra o Ituano, ou contra a Chapecoense, ou contra a Tombense, contra o próprio Guarani, só o tempo vai dizer, mas nós temos que nos preparar para isso e não trabalhar de uma forma sem preparo, que não é dessa forma como a gente faz no nosso dia a dia. Então vamos aproveitar esses dias para isso, para observar algumas situações e definirmos o que será melhor já para começar a enfrentar essa maratona que teremos pela frente no Ituano no próximo jogo. Agora, professor Daniel, tem treinador que faz uma análise da competição de 10 rodadas, mais 10, agora são 30, e o CRB já jogou as 30, né? Como é que dá para fazer uma leitura do que está sendo? Porque essa dificuldade, 31ª rodada, o CRB não conseguiu ainda, está todo mundo passando por problemas. Eu vejo que assim, eu analiso o nosso campeonato e eu faço, sempre quando eu trabalhei na Série B, e estou na 3ª Série B consecutiva, né? Foi uma Confiança, uma com o Guarani, agora com o CRB. Com o Confiança e o Guarani foram Série Bs praticamente inteiras, né? De começo ao fim. E aqui no CRB assumimos na 8ª rodada. Mas eu costumo dividir a Série B em 3 etapas, né? Então isso dá praticamente 12 a 13 rodadas cada bloco, cada ciclo. Vejo que o primeiro ciclo é um ciclo ainda de se arrumar na competição, porque as equipes estão vindo dos estaduais. Quem vem de vitória, quem vem de conquista, tem de largar na frente nesse momento e depois fazer um campeonato com mais regularidade.
Na segunda parte eu vejo que é aquela questão de afirmação, de ver onde você vai brigar, se é numa parte de cima ou na parte de baixo. E no último ciclo, que é o que nós nos encontramos agora, é a definição. É onde você comprova, né, aonde você vai brigar dentro da competição. E infelizmente, nesse momento, a gente acabou deixando escapar alguns pontos aí pela sequência, que nos fazem falta hoje para brigar por um objetivo maior. Agora, a gente também não pode esquecer de tudo que aconteceu dentro da competição, desde quando nós assumimos. Nós assumimos uma equipe na 8ª rodada desacreditada, extremamente cobrada, com 4 pontos somente na competição. Estamos fazendo uma recuperação muito grande dentro da competição, só que o campeonato, existem adversários. O campeonato não é feito só do CRB. Existem adversários, existem qualidade, existem adversários de muito potencial dentro da competição, e isso faz dessa Série B especificamente, talvez a Série B mais equilibrada. Talvez assim, as grandes equipes, vamos dizer, os maiores investimentos, Cruzeiro, Grêmio, o próprio Bahia, conseguiram pelo investimento e não talvez pelo rendimento, pela qualidade individual dos seus atletas, conseguiram uma distância, uma gordura maior que dá a eles uma tranquilidade dentro da competição. Mas isso já não acontece com o Vasco, que hoje é a vaga que observamos pela dinâmica da competição, a vaga que estaria mais disputada dentro do próprio G4, né? Mas tirando essas grandes equipes em termos de investimento, as outras equipes estão muito próximas. A oscilação de colocação na tabela a cada rodada muda. Se você vence, você vai figurar na 6ª, 7ª colocação. Se você perde, você vem aqui para 11º, 12º, que é o caso do CRB atualmente. Então, o quanto antes conseguimos quebrarmos essa situação de não passar tantos jogos sem vencer, consequentemente estaremos nos aproximando novamente do pelotão de cima. Professor, nos próximos confrontos são equipes que estão diferentes na tabela, né? O Ituano, por exemplo, falando a parte um pouco de tabela, é um time que vem tendo uma invencibilidade muito grande em casa. Nos últimos 6 jogos, o Ituano perdeu 1. Porém, os torcedores dizem que a fama do Daniel Paulista é de quebra de invencibilidade. Então, como é que o senhor vem analisando aí esse confronto para tentar quebrar essa barreira lá em São Paulo? Muito respeito, primeiramente, porque o Ituano faz um grande segundo turno, principalmente. É uma das melhores equipes, não tenho esse dado agora, mas até algumas rodadas era a melhor equipe do retorno. E faz um segundo turno muito, muito qualificado, jogando bem, conseguindo grandes resultados, grandes vitórias. Não é à toa que ainda sonha em buscar uma vaga entre esses 4 primeiros, né? E temos que nos preparar muito, porque vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, mas eu vejo o CRB jogando, principalmente quando joga fora de casa, muito bem. É lógico que jogar bem não é garantia de vitória, né? E nós estamos provando isso contra nós na prática, né? Os últimos jogos jogamos bem e não vencemos. Então temos que aproveitar melhor as oportunidades, principalmente jogando fora de casa, porque são fundamentais para a conquista de resultado, porque fora de casa a tendência é sempre de um jogo mais disputado, mais competitivo, porque o adversário tem que se expor mais, porque sempre quem joga dentro de casa corre mais riscos, e nesses riscos nós temos que saber aproveitar para tirar vantagem dentro da partida. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Daniel, boa tarde. Nos últimos 6 jogos, o time conquistou apenas uma vitória, e faltando 7 jogos para o fim da Série B, a sequência é bem forte. Nos próximos 4 jogos serão 3 fora de casa. Isso faz com que o time acenda a luz de alerta, mesmo com 8 pontos de diferença para a zona? Olha, o sinal de alerta ele é sempre ligado no futebol. Você nunca pode, vamos dizer, apagar o sinal de alerta em momento nenhum. O futebol é um esporte e é um trabalho de cobrança sempre para os melhores resultados. Você recortar os últimos 6 jogos é um modo de ver as coisas. Eu poderia recortar desde que nós estamos aqui à frente do CRB, que são 31 rodadas, menos 8, nós vamos ter 24 rodadas, 23 rodadas. Em 23 rodadas, o nosso aproveitamento é um aproveitamento de G4, de 4º colocado. Então, depende do modo como você enxerga as coisas. Agora, o sinal de alerta está sempre ligado, né? Principalmente porque, como eu disse,
uma equipe como o CRB, pelos jogadores que tem, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, já passamos 3 jogos sem conquistar o resultado, e isso, para uma equipe como a nossa, nós temos que sempre estar nos cobrando, porque temos que interromper logo essa sequência, para, como já foi dito aqui, atingirmos essa conquista de permanência, para que possamos fazer o prosseguimento da competição com uma maior tranquilidade. A pergunta do João, da Nova Rádio Jovem. Daniel, boa tarde. Você vai ter praticamente uma semana para ajustar o CRB para o próximo confronto. Como você pretende planejar a semana do clube? Qual o principal objetivo agora? O principal objetivo é preparar a equipe para o jogo do Ituano, mas sabendo que após o Ituano nós teremos uma sequência de, após o Ituano, mais 3 jogos num espaço de 10 dias. E isso será, primeiro, muito desgastante. Temos que estar preparado para o aspecto físico, para o aspecto psicológico que teremos pela frente também. Temos uma situação que é, entre aspas, preocupante, que é a questão do alto número de cartões amarelos acumulados nesse momento, e isso pode ser ainda um dificultador maior na sequência, haja vista que o futebol é um esporte de contato e quando se tem contato, está sempre sujeito a penalidades mais severas dentro das partidas. Então, são várias frentes aí que estamos atuando, principalmente porque vamos ter que alterar a equipe a cada partida para que possamos suportar essa série desgastante e ao mesmo tempo conseguir resultados também que estamos buscando a todo momento. A pergunta do Roberto Santos, da Rádio Clube Recantos. Professor, o CRB fez 3 bons jogos, mas não obteve êxito nos últimos 2 jogos. Da sua parte, fica uma apreensão justamente na reta final do campeonato? O quesito, a bola teima em não entrar? Não, eu vejo que isso faz parte do futebol. Seria mais preocupante se a equipe dentro de campo não estivesse criando as oportunidades. Como eu disse, nós reconhecemos que temos erros, temos ajustes, temos situações que temos que trabalhar para melhorar, isso é claro, é evidente, tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo, mas estamos vendo uma equipe que está jogando, uma equipe que está buscando resultado, não é uma equipe que tem jogado por uma única bola. Pegamos especificamente Cruzeiro e Vila Nova, o número de oportunidades que criamos é extremamente interessante. Em 2 jogos, onde pegamos o Cruzeiro, a melhor equipe da competição, e o Vila Nova, que vem no seu melhor momento dentro da competição. E mesmo assim, o CRB mostrou um jogo interessante, coisas positivas. Lógico que, volta a frisar, isso precisa de ajustes, precisa de melhora, porque isso não foi suficiente para atingirmos as vitórias, mas enquanto estivermos nessa fase de rendimento, acredito que vamos, claro, nos aproximar das vitórias o mais rápido possível. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, em que momento da competição você sentiu que o acesso ficou improvável? Olha, acredito que quando você, nesse jogo do Vila Nova, infelizmente não conseguimos o resultado positivo. Talvez a obtenção de uma vitória naquele jogo, matematicamente, nós nos aproximaríamos do pelotão de frente, e essa sensação de lutar ainda até o final por esse objetivo, poderia ficar mais próximo. Infelizmente não conseguimos, e temos que, como profissionais e representando uma grande equipe como é o CRB, fazer sempre o melhor nosso a cada dia, a cada jogo, para que possamos representar bem essa camisa e conquistar as vitórias, que é o que todo mundo espera. Pergunta do Felipe Alves, Maceió Esportes. Daniel, o próximo aniversário do CRB, o Ituano, venceu seu jogo contra o Brusque e chegou aos 44 pontos, atingindo a meta da permanência. Diante desse cenário, você enxerga um jogo teoricamente mais fácil do que contra o Vila Nova? De maneira nenhuma. O Ituano alcançou 44 pontos e tenho certeza que vai estar sonhando com uma possibilidade real de atingir a 4ª colocação. Então, vamos enfrentar, além de todo esse ambiente, a boa equipe e a qualificada equipe que o Ituano tem. Bons jogadores interessantes, que já vêm desde o Campeonato Paulista. Enfrentei eles durante o Campeonato Paulista, e lá naquela oportunidade já demonstravam todo esse potencial. Então é uma equipe
interessante, uma equipe que não é à toa que está colhendo esses frutos pela sua organização, pelo seu planejamento, e vamos ter que fazer uma partida muito grande, muito boa, muito interessante no aspecto de organização, de planejamento, de jogo coletivo, para que possamos ter condições de sair de lá com um bom resultado. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Daniel, depois do jogo contra o Vila, você falou em transformar a performance em resultado, mesmo com boas atuações. Na sua visão, o que tem atrapalhado o time na hora de definir as chances criadas? Mas quando eu falo de traduzir a performance em resultado, é lógico que muita gente entende que somente nós temos que acertar as finalizações. Isso não é verdade, as finalizações fazem parte do jogo, a questão ofensiva são ajustes que nós temos que fazer, né, do terço final do campo ser melhor aproveitado, mas da mesma forma também nós temos situações de meio campo, de sistema defensivo, que precisam também ser ajustados, porque estamos todas as partidas sofrendo gols, e isso não é falha somente dos zagueiros, mas de um processo coletivo que precisa ser melhorado nesse ponto de um momento de defender, de se defender, de um momento de marcar, onde todos possam contribuir nesse aspecto, para que a gente também não sofra os gols, porque você não conquistar resultado também passa muito por não estar sofrendo gols, e isso com certeza impacta muito no desenvolvimento de uma partida. Daniel, você falou, e é verdade, com relação a jogadores pendurados, né? Você tem que trabalhar, são 3 jogos agora, vai dar sequência, com relação ao 14, mas você tem a teu favor uma situação que poucos treinadores têm. Você chega para uma reta final de uma competição com o teu DM vazio, sempre trabalha a estrutura. Então dá a opção para você poder, pelo menos nesse quesito, você não chega para uma coletiva falando que o teu departamento médico, você está preocupado com a razão dos amarelos. Isso favorece você montar o teu esquema de jogo para os próximos jogos da LP? Não, claro que favorece. E isso é fruto de trabalho, né? Não só o trabalho meu, mas como de toda a comissão técnica, do departamento físico, do departamento médico, fisiológico, nutrição, todos que contribuem para o dia a dia do clube, né? Nós estamos aqui convivendo e vamos até bater na madeira, né, para que nada aconteça aí durante a semana, mas estamos convivendo com praticamente todos os atletas à disposição, e isso não é de hoje, isso já é uma situação que vem acontecendo durante a competição, um departamento médico sempre muito enxuto no aspecto de jogadores lá lesionados, e isso nos beneficia porque temos todos os atletas à disposição e você ganha uma gama maior de atletas com características diferentes, onde você pode, para cada partida ou para cada substituição dentro do jogo, pensar numa situação diferente, a não ser no trivial, de trocar um atleta por outro com a mesma característica, somente acreditando que vai entrar um atleta fresco na partida, mas que vai, com a mesma característica, alterar o jogo. Podemos, por exemplo, fazer uma substituição, como foi feito contra o Vila Nova, de tirar um volante e colocar mais um meia, ter 2 meias de criação com um volante somente, em algum momento colocar talvez 2 atacantes de área mais centralizados. Então são situações que nós ganhamos, né, nesse aspecto, e esperamos que nessa reta final teremos a oportunidade de continuar assim, porque vai ser importante.